Eu quero compartilhar com você uma palavra que tem ardido no meu coração esses dias. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no profeta Isaías. Nós vamos ler alguns textos, tá? Você vai me acompanhar aí. Profeta Isaías, capítulo 53, somente o versículo 3. Depois a gente vai ler João, capítulo 1, versículo 11. Também João 15, 18 e Lucas 11, 53 e 54. Vão devagar, né? Falei tudo de uma vez, né? Isaías 53, versículo 3. Achou aí? Amém? Diz-nos assim a palavra de Deus. Falando a respeito de Jesus. Nós cantamos a respeito de Jesus, o Emanuel, né? E agora nós vamos falar a respeito de Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é a expressão do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Amém? Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora a gente vai lá para o Evangelho de João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. Somente o versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Evangelho também está falando a respeito de Jesus. Agora, você folheia um pouquinho mais para frente. João, capítulo 15. Dentro do livro de João mesmo, você passa umas folhinhas. Você vai lá para o capítulo 15, versículo 18. Nos diz assim. Se o mundo vos odeia, Jesus agora ele está falando para os seus discípulos. Esse que nós lemos a respeito dele, que foi o rejeitado entre as nações, rejeitado pelos seus. Agora ele está dizendo para os seus discípulos, ele está falando assim, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. E para a gente fechar, Lucas, um pouquinho antes de João, você vai para Lucas, capítulo 11, 53 e 54. Lucas 53, 54... Achou aí, gente? Amém? Ao sair ele dali, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Nós lemos textos que falam a respeito de Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o Senhor da glória. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que venceu, aquele que hoje está sentado à direita de Deus Pai e ele reina em glória. Mas esse Jesus, o Filho do homem, quando ele veio à terra, nós lemos textos que falam que ele passou por dores e ele experimentou uma palavrinha que se chama rejeição. Mas eu quero falar hoje com você de aceitação. Eu quero trabalhar com você que nós temos uma aceitação em Deus. Eu e você, nós somos comprados por Jesus. Nós somos aceitos por Ele. Mas porque nós fomos comprados e aceitos por Jesus, eu e você, segundo o próprio Jesus nos ensinou, nós vamos viver os nossos processos de rejeição. Você vai se identificar um pouco com essa palavra. Estudando um pouquinho sobre rejeição, eu quero que você entenda que rejeição dói. Rejeição não é algo que a gente vive e que é gostoso de sentir. Não, a rejeição ela dói. A rejeição ela machuca, ela provoca dores. A rejeição ela é o oposto da aceitação e a rejeição ela é o oposto do amor. Quando nós sentimos rejeição, instintivamente, eu quero que você entenda que a rejeição ela é um sentimento. Está entendendo? Rejeição é um sentimento. E quando nós sentimos rejeição, instintivamente está dentro de nós. Nós vamos criando mecanismos para proteger o nosso coração.
E aí a gente vai procurando formas para que a gente não sinta aquelas dores as quais nós já sentimos, né? Então nós processamos os nossos sentimentos e aí vem os ressentimentos. Você vive uma rejeição, quem sabe do seu pai, da sua mãe, quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sua escola, sei lá que tipo de rejeição você já viveu, eu sei que você já viveu, né? Existem vários tipos de rejeição, nós vivemos rejeição. O bebê, quando ele está sendo formado no ventre da sua mãe, ele já pode sentir a rejeição, né? Nós sabemos que existem algumas mães e pais que rejeitam o seu filho, até mesmo quando ele está sendo gerado no ventre. E aquele bebê, ele já sente aquela rejeição da sua mãe. Então, o que acontece é que nós vamos processando essas experiências que nós vivemos. E a gente vai pensando e repetidamente, nós vamos buscando formas e tentando encontrar uma maneira de lidar com a dor e isolar essa dor. Então, porque eu me senti, talvez, um dia rejeitada pelo meu pai e pela minha mãe, eu vou criar uma forma de nunca mais sentir esse tipo de rejeição que um dia eu senti. E aí é o que vão se formando as paredes do nosso coração, porque eu vou criando mecanismos para me proteger, eu não quero sentir essa dor de novo. Então, o que eu faço? Eu coloco uma parede entre mim e as outras pessoas. Mas eu quero que você entenda que esse é um tipo de relacionamento muito perigoso. Muito perigoso porque quando nós convivemos, nós nos damos a relacionamentos com medo de que o outro vá me ferir. Você está entendendo? Fatalmente eu vou ser ferido. E fatalmente eu vou criar grandes problemas e grandes resistências, porque eu vou entrar num relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de liderança, seja ele um relacionamento até mesmo afetivo, amoroso, eu já vou entrar ali com o pé atrás. Então, tudo aquilo que eu senti de outro, eu não quero sentir de novo. Então, eu vou procurar nessa próxima pessoa que ela não tenha aquelas características que elas vão mexer comigo, que elas vão me incomodar. E eu quero que você entenda que isso não existe. Não existe alguém perfeito que vá te agradar em todos os momentos de todas as situações. Este alguém é apenas Jesus. Jesus é o homem perfeito. E Jesus sofreu rejeição? Sim. Então eu quero que você entenda que quando nós sofremos rejeição, quando nós vivemos rejeição, ou quando nós somos rejeitados porque nós escolhemos andar com o Senhor, eu quero que você entenda que não é por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fez, não é porque talvez eu possa ter errado com alguém, mas não necessariamente é porque eu errei com alguém. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi o homem perfeito. E ele foi um homem que sofreu muitas rejeições. Isso tira um peso, né? Não tira? Não sei quanto a você. Porque às vezes eu me sinto assim, como se a gente não quer errar com o outro, a gente não quer decepcionar o outro, né? E quando a gente vê o outro decepcionado, pelo menos eu me sinto assim, o que, gente? Aquele líquido da barata que foi amassado. Ai, que horror. Né? Gostou do exemplo? Foi horrível, né? Tudo bem. Foi para chamar a sua atenção. Não pensei em outra coisa, gente, misericórdia. Né? Mas nós não queremos que as pessoas se sintam, nós cristãos principalmente, né? Nós que temos Jesus, nós queremos apresentar a Jesus às pessoas. Mas fatalmente nós vamos errar e aí nós vamos ter que lidar com esse sentimento do outro, talvez se sentir rejeitado por alguma coisa que eu tenha feito. Mas eu quero que isso fique muito claro para você, meu querido e minha querida. Jesus foi o homem perfeito. E nós lemos o texto de Isaías que diz que ele foi homem de dores, experimentado nos sofrimentos, que conheceu muito bem o que é a rejeição. Nós lemos o texto que diz que ele foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus e eles o rejeitaram. Todo ser humano, então, ele sabe o que é se sentir rejeitado. Devido ao pecado, nós seres humanos, nós somos hábeis em rejeitar e nós também somos hábeis em sentir rejeição. A gente estava lá em casa agora há pouco, né? E como toda casa normal, que a minha não é diferente da sua, estava rolando um atrito familiar, né? Entre a menor e o maior, né? Porque o maiorzinho,
Está entendendo, né? Vamos evitar dizer nomes, né? Ninguém sabe quem é, vamos, né? O maiorzinho, ele gosta de encrencar com a menorzinha. Gente, isso foi hoje, antes de vir para o culto. Pensa numa família sentada lanchando para o culto, todo mundo de banhozinho tomado. Que bênção, né? Que bênção. Aí o bichinho começa a pegar, né? Seu discípulo. Pega o cabelo, tá entendendo? Pega o fio do cabelo, ele separa um fio de cabelo. E tem muito, né, gente? Uma vasta cabeleira que ele tem, né? Aí ele começa a dizer para a irmã assim, você é assim, né? Se soprar vai voar, né? E aí ele vai falando que ela é, né, magrela, que ela é... E aí ele fala tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. E começa aquele tumulto, né, bacana, né? Que toda mãe gosta de administrar, né? E eu assim, Senhor, tem misericórdia. Já tinha gritado, já tinha mandado cada um para o seu quarto, já tinha... Você escutou lá de baixo? Não? Já tinha feito aquele escarcel todo, nada adiantou. Eu fui lá, peguei o celular da pessoa, falei, agora vou guardar o celular, que eu já não aguento mais essa brigada na minha cabeça. Nem assim adiantou. Né? Aí ela veio chorando, mãe, o Pedro, né, me chamou de, sei lá do que ele chamou. Aí eu disse para ela assim, filha, você é isso? E ela falou assim, não. Eu falei, então por que você está tão ofendida? Por que você está tão preocupada? Por que você está tão brava? Aí ela ficou me olhando assim, sentou lá no sofá. Você está entendendo? A rejeição, de alguma forma, ela sempre vai bater a minha porta e a sua porta. O fato é nós entendermos quem nós somos. Quem você é? Você é o que as pessoas dizem a seu respeito? Você é o que elas estão dizendo? Você sabe quem você é para começar? Esse é um papel importante, fundamental para nós, né, Flaviane? Saber quem nós somos. Porque quando eu tenho a revelação de Deus, o meu Pai, Ele comunica comigo verdades a meu respeito, e Ele me diz quem eu sou, e eu entendo para o que Ele me chamou, a forma como Ele deseja que eu me conduza, as palavras dos homens, das mulheres, dos irmãos, né? Eles não vão atingir o meu coração. Talvez em algum momento vai doer as ferroadinhas, né? Mas o ferrão não pode entrar. A picada, ela vai promover algum tipo de dor. Mas nós temos que aprender a administrar o nosso coração. Se nós queremos ser uma igreja madura, que ama Jesus, que cresce em relacionamento, se nós queremos ganhar essa cidade de Muriaés, como nós acabamos de cantar, nós queremos viver dias de avivamento. Eu estou querendo sozinha, gente? Amém? Você está querendo viver esse tempo? Né? Aqueles dias dos apóstolos, em que Jesus pisou na terra, em que as coisas aconteciam, em que existia uma grande manifestação de poder e de sobrenatural. Nós queremos viver esses dias, eu e você. Nós precisamos ser pessoas dadas à cura de Deus todos os dias. Cura das nossas emoções, a cura dos nossos relacionamentos. E isso só se concretiza na minha e na sua vida, quando nós temos a revelação de quem nós somos. E aí aquelas picadas e ferroadas, elas podem até nos doer, mas elas não vão entrar em nós. Sobretudo o que se deve guardar, porque dele procedem as fontes da vida. Rejeição, então, é uma experiência tão compreendida que ela não requer nem definição. E aí já vai uma dica para você que é líder. Quem não se lidera, não lidera ninguém. Eu preciso aprender a liderar as minhas emoções. Eu preciso aprender a receber críticas. Até mesmo as que não são construtivas. As que são construtivas são ótimas, mas as que não são construtivas me aperfeiçoam, porque elas geram em mim um caráter semelhante ao meu Senhor. É assim que eu preciso olhar, é assim que eu preciso me ver. Então, quando nós somos feridos pela rejeição, esses relacionamentos, eles têm um risco. A gente já entra com o pé atrás, a gente já fica esperando do outro o pior, e quando vem alguma situação, a gente prontamente já diz assim, sabia que isso ia acontecer. Você acha que esse sabia é de um profeta de Deus? Esse sabia é de um coração ferido, de uma alma ferida que não se deixa tratar. Você está entendendo? Né? Porque a Bíblia diz que nós precisamos tratar a todos em honra. Sabe quem são todos? Todos. Todos são todos.
São aqueles que nos espetam, são aqueles que falam mal de nós, são aqueles que não nos amam, são aqueles que querem ver a gente cair. Esses nós precisamos tratar em honra. Tá louca, Érica? Não, é o que a Bíblia diz. Não tô louca por Jesus, por viver a palavra de Deus. Os muros de proteção, então, que nós construímos ao redor das nossas almas são a evidência de que a rejeição nos feriu mais do que nós pensamos. Porque às vezes a gente quer espiritualizar a situação, não tem? E a gente começa a dizer assim, olha, eu criei uma forma de me proteger, então... Você já ouviu aquela expressão de que cachorro é melhor que gente? Né? Já ouviu? Eu não estou falando que você não pode ter cachorro, né? Tem vizinho que tem cachorro, né? Fazer o quê, né? A gente respeita, né? A gente respeita. Eu acho que é bom para fazer cachorro quente, mas ela gosta do cachorrinho. É bonitinha a bichinha, né? Mas eu não estou dizendo que você não possa ter cachorro, e nem que você não possa gostar do teu cachorro, e nem tratar ele bem, e que você tem que tratar ele mal, de forma nenhuma. Mas hoje nós perdemos o amor pelas pessoas porque nós criamos tantas expectativas em relação ao outro, porque nós deixamos de ter expectativas em relação a Jesus. Nós esperamos tanto do outro porque nós não temos a capacidade de nos relacionar com Jesus. Nós queremos ouvir tanto do profeta porque nós não temos o cultivo de ouvir a Deus. Nós queremos tanto que as pessoas nos agradem, porque o agrado de Deus não nos tem sido suficiente. E aí a nossa alma vai se enchendo desse fel, e nós temos a cara de pau de dizer que cachorro é melhor que gente. Ninguém entende rejeição melhor do que Jesus. Pouco depois que Jesus iniciou seu ministério lá em Nazaré, a sua cidade, ele disse assim, não há profeta sem honra senão em sua terra. O fato é que Jesus cresceu em Nazaré, e aqueles que o viram pequeno, brincando, como as crianças brincam aqui, quem sabe invadindo a mesa da ceia depois que termina o culto, né? Quem sabe, sei lá, né? Jesus devia brincar com os carrinhos, porque o carpinteiro, né, devia ter uns carrinhos, né? Não sei o que Jesus tinha, o que ele fazia. A Bíblia não conta a história de Jesus menino. Mas eu sei que esses homens que o viram crescer, que lidaram com a humanidade de Jesus, quando o viram falando, anunciando o evangelho, quando o viram até praticando milagres, questões sobrenaturais, a Bíblia diz que os seus vizinhos e familiares debocharam dele, os familiares, debocharam dele, cheios de ira, o levaram ao monte para lançá-lo de lá. Tá ruim para você? Ou tá bom? Levaram um monte mais alto para jogarem Jesus abaixo. Porque aquele não poderia ser o profeta que eles esperavam, o Messias, porque ele era muito comum. Cresceu no meio deles. Esse foi o tipo de rejeição que o meu Senhor sofreu. Jesus escapou, mas ele sentiu a ferroada da rejeição. Vai ferroar, mas não pode ficar. O ferrão, ele tem que ser tirado de dentro. A vida de Jesus ilustra uma simples verdade. Mesmo se você for perfeito, você ainda experimentará a rejeição. Alguém disse um dia, quando eu me tornar mais parecido com Jesus, talvez não serei tão rejeitado. A verdade é exatamente o oposto. Quanto mais você se torna como Jesus, mais rejeição eu e você vamos experimentar. Então, falando de rejeição, para que nós entendamos tudo isso, eu quero trabalhar com você como lidar com a rejeição. A gente vai viver, Lude. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por isso. Como lidar, então, com a rejeição? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você perceba o galardão da rejeição. Uau! Existe um galardão na rejeição, sabe, Márcia? Quando a gente é rejeitado, existe um galardão de Deus para nós. As Escrituras usam a pérola. Presta atenção. Achei meu cordão. Nem sabia que eu tinha, não lembrava. Não é pérola não, tá, gente?
É biju, mas né, vamos ilustrar, show? Hein? Beleza. A pérola. As escrituras usam a pérola, vou tirar. Essa. Vai ficar, gente? Lógico que vai, não ficar nada. Tá vendo? As escrituras usam a pérola como um exemplo de algo valioso. A pérola, essa aqui não, tá, gente? Mas a pérola é valiosa. Eu fui pesquisar, cara, eu nem sabia o valor da pérola, né? Fui pesquisar lá, um cordão de pérola tem um valor significativo. Ainda mais um se tiver tanta pérola assim, ó. Não é baratinho, não. Tá ligado? Ela é valiosa, algo construído através de um processo de... Escuta aí, como que é construída a pérola? É um processo. Fala comigo, processo. Processo. Não é hoje, não é uma oração, não é um altar, não é uma entrega, não é um impacto, não é um encontro, não é uma conferência, é um processo. É um processo de dor, defesa, irritação. A gente ama isso, né, gente? A gente ama. E transformação. O fato é que a pérola, ela é uma substância natural que uma ostra produz quando ela é afligida por uma fonte externa. Tem lá ostra, não tem? Vocês gostam de comer ostra, gente? Nunca comi aquele, é tão nojento aquele trem, né? Alguém gosta de comer ostra? E o Riva deve gostar. Você gosta? O Riva come tudo, só Jesus, olha lá. Flaviane, né? Nunca vi igual, né? Você também, né, Juninho? Não? O Juninho gosta de picanha. É verdade, fala Deus, né? Então, mas nunca comi esse trem não, gente. Misericórdia, né? Esquisitinho, né? Mas quem sabe um dia a gente vai encarar uma, né? Mas a ostra, ela tá lá de boa, não tem? Pensa na ostra, ela não fica assim não, né? Por que eu estou fazendo isso? Ela fica assim. A ostra tá lá de boa. E aí, vocês riem, né? Obrigada aí, tá? A ostra tá lá de boa. E de repente entra, quem sabe um grãozinho de areia, uma substância entra dentro dela, sabe, Gui? E aquela substância, ela gera uma irritação na ostra. Começa a coçar, sei lá. Eu não sei se é isso, né? A gente coça às vezes, né? Quando a gente fica irritado, né? Não sei se a ostra coça. Eu sei que ela fica irritada. E aquele grãozinho de areia, ele entra. E aí, em princípio, a ostra, ela vai rejeitar aquele grão, né? Mas aquilo que irritou e afligiu a ostra é exatamente aquilo que produzirá algo de grande valor e beleza. Hein? Que bacana, né? Ah, gente, eu amo esses processos de Deus. Porque pega isso, você não entendeu, presta atenção. O Gravel entendeu, né? Eventualmente, vou falar de novo, aquilo que irritou e afligiu a ostra, eventualmente aquilo que te irrita, aquilo que te aflige, é exatamente aquilo que produzirá em mim e em você, filhos de Deus, semelhantes a Jesus, aqueles que nascemos para ser como Ele, aquilo que nos identifica com o nosso Mestre, é aquilo que produzirá algo de grande valor e de grande beleza. Este é o Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho. Aquilo que dói. Esses processos que nós vivemos de dor, de irritação, de incômodo, eles vão gerar em nós a beleza do Evangelho de Deus. Eles vão nos identificar com o Senhor. Eles vão fazer com que eu e você sejamos mais parecidos com Ele, porque Jesus, Ele viveu essas verdades. Jesus viveu isso. Jesus foi irritado, mas Ele não se irritou. Jesus foi afligido, mas Ele sabia quem Ele era. E Ele aprendeu a guardar o seu coração. Mateus 7,6, a palavra de Deus, ela vai nos falar sobre as pérolas, aquilo que tem valor para mim e para você, que não devem ser pisadas pelos porcos. Porque se uma pérola é valiosa, bota ela dentro do chiqueiro. O que o porco vai fazer com ela? Comer ele não vai. Certo? Não vai. Ele vai fazer o quê? Pisar.
A pérola para o porco não tem valor algum. Então nós precisamos discernir aquilo que tem valor para mim e para você. E nós precisamos entender neste processo nosso de caminhada com Cristo, de aceitação por Ele, que Ele nos aceite. Nós precisamos entender e discernir que aquilo que tem valor para mim e para você, a pérola de maior valor, que eu e você encontramos, vendemos tudo o que nós tínhamos para adquirirmos este senhorio dele sobre a minha, a sua vida, aquilo que é de maior para mim e para você, muitos não entenderão. Principalmente aqueles que não conhecem a Jesus. E aí nós vamos começar a sofrer os nossos processos de perseguição. Você vem para Jesus animadão, você está felizão. Vem no resgate, entregou sua vida para Jesus, está vivendo o sobrenatural, Deus está falando contigo. Os teus amigos lá do mundão, eles começam a fazer o quê? Te rejeitar. Eles começam a te rejeitar. Isso é um processo natural. Aí você quer explicar? Está perdendo teu tempinho. Lamento te dizer isso. Eles não vão entender, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você nunca vai conseguir fazer um carnal entender aquilo que é espiritual. Somente por revelação. Aquelas revelações, aquelas verdades que Deus ministra ao meu coração a respeito da minha vida, você acha que eu divido com todo mundo? De forma nenhuma. Tem muita coisa que a gente precisa aprender a guardar. O silêncio e o coração. Há muitas coisas que muitos não vão entender, porque são palavras de Deus para mim, são pérolas que Deus traz a mim. Não estou falando que eu sou melhor do que você de forma nenhuma. Estou dizendo que essa deve ser a sua postura, assim como a minha. Entende? Quando Deus nos dá algumas direções, você vai compartilhar, gente, às vezes até com quem é crente. Tu vai compartilhar algumas posturas que a gente toma, o bichinho já vai olhar para você e vai falar assim, você está bitolado, está muito radical. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus foi radical na cruz? Foi ou não foi? Ah, tá. Ele foi radical, entregando a vida por amor a mim e a você. Eu não posso deixar de ser radical pelo meu Senhor. A radicalidade da cruz é a expressão do meu amor por Ele. Eu sempre serei radical a Ele. Assim como um dia Ele foi radical a mim. Isso é amor, isso é entrega. Isso é revelação. Quem não viveu isso nunca vai entender. Então Jesus quer que nós tornemos as nossas dores em pérolas. Ó, faz coleção. Isso é galardão. Está entendendo? E não as entreguemos a pessoas sem discernimento. A sua dor, tribulação, pressão que vem de fora, é um tesouro eterno que te identifica com Cristo. E aí eu preciso ter paz nele. No mundo passareis por aflições, mas tende, pois eu venci o mundo. Se ele venceu, nós venceremos com ele. Amém? Então fica alegrinho. Na hora que a tribulação vier, deixa eu te ensinar. Dá um sorriso para ela. Tá entendendo? Meu galardão está crescendo. De vez em quando eu brinco com o pastor, gente. Aproveitar que ele não está aqui, né? Quando ele me irrita, eu falo para ele, investimento, galardão. Tá entendendo? Mulheres, aprendam. Entendeu? Irritou? Investimento, meu galardão está crescendo. Entendeu? Gente, essa é a parte da brincadeira, mas isso é verdade. Nós precisamos aprender que os nossos relacionamentos, as nossas dores, são instrumentos de Deus para tratar conosco. Se você não discernir isso, se você não entender que a tua luta é espiritual, você vai sair brigando com todo mundo, dando patada em todo mundo e não vai resolver nada. Não vai te tirar de um lugar onde Deus não quer que você esteja. Ele quer tratar comigo. Fala para mim assim, ele quer tratar comigo. Entendeu? O comigo é com você, não é comigo não. Né? Cada um para si. Comigo e a Bia para ela. Ele quer tratar conosco. Ah, ele quer tratar com meu marido que me importuna? Com a minha sogra então, né, gente? A gente nem comenta, né? Quer tratar com a sogra? Ele quer tratar comigo. Está entendendo? É sempre comigo.
sempre será conosco. Galera tá rindo aí, né? Estão se identificando, gente? Amém? Segundo ponto, nós falamos então que perceba o galardão da rejeição. Galardão, rejeição é tudo de bom. Entendeu? É isso aí. Olha para a rejeição entendendo Deus falar com você. Segundo ponto, a rejeição, ela é uma ferramenta de Deus. Ah, não é do diabo, não. Não, gente, é de Deus. Deus usa o diabo. É mesmo? É. Deus usa o diabo. Eu estava ministrando para as meninas sexta-feira, né? Ai, quase preguei aquele texto hoje, gente. Tá queimando aqui. Estava ministrando para as meninas sexta-feira e eu estava dizendo para elas assim lá em casa. O que eu estava dizendo, Mila? Esqueci o que eu ia falar. O que eu estava dizendo? Na sexta-feira eu estava falando da rejeição, que é uma ferramenta de Deus, do diabo, né? Ah, lembrei. O que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que... Não foi para chamar atenção, não. Eu esqueço mesmo. Tô ficando velhinha, né? A rejeição, ela é um instrumento de Deus e Deus usa até o diabo para tratar conosco. Por quê? Porque o dia que Deus rejeitou a Saul, diz a Bíblia que, da parte de Deus, um espírito maligno incomodava Saul. Da parte de Deus. Deus falou com o diabo, vai lá e importuna Saul. Está entendendo? Olha só. Então, o diabo, ele é um agente de evangelização de Deus. Você está com medinho do diabo? Larga de ser bobinho. Encara ele, pega pelo chifre. Você tem autoridade, você é filho de Deus. Tá doida, Érica? Eu não estou doida não, gente. Quando eu morava em Juiz de Fora, estava contando essa semana, não sei para quem. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Estou falando que eu fazia. Acho que não vou nem falar, né? Vocês não têm juízo. Quando eu morava em Juiz de Fora, eu morava num bairro chamado Poço Rico. Alguém conhece? Alguém? Ninguém, gente? Misericórdia. A Poliane conhece. A Poliane já morou em Juiz de Fora, né? Morava no Poço Rico. E lá no Poço Rico, nós tínhamos nenhuma igreja evangélica, nenhuma. Agora abri uma lá que eu estou sabendo. Mas nós tínhamos vários centros espíritas e terreiros clandestinos de macumba. Vários tinham lá. E eu lembro que eu fazia faculdade, eu voltava à noite, andando pelas ruas. Lá tem um cemitério, um dos cemitérios da cidade também ficam lá. Várias encruzilhadas. E eu lembro que eu ia passando pelas ruas, em várias encruzilhadas a gente via os despachos. Porque o local, ele era favorável a isso. Cemitério, terreiro e centro. Está entendendo? Então, eu ia passando, lidando com tudo aquilo lá. Cara, eu metia os bicos nas macumbas. Eu chutava, Vitão. Tem que confessar, eu fazia isso. Nunca tive medo do capeta. Nunca tive. Eu não estou falando para você fazer isso. Mas eu quero desmistificar isso. Eu quero que você entenda que às vezes nós olhamos para as nossas dores, para os nossos processos de rejeição. Por isso que eu estou falando isso com você. Sabe, nós olhamos para aquelas situações que nos incomodam e a gente olha para o outro que nos incomoda e a gente vê o cão nele. Eu quero te dizer que ele não é o cão. Eu quero te dizer que o teu irmão, te incomodando ou não, ele não é o teu inimigo. Nós temos um único inimigo que é o diabo, que a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas. E a nossa luta sempre precisa estar direcionada a ele. Os outros processos, o processo de rejeição é um instrumento, é uma ferramenta do altar de Deus para tratar comigo e com você. Se Jesus passou rejeições, quem sou eu para achar que eu não preciso passar por elas? Se Jesus foi incomodado, quem sou eu para achar que todo mundo tem que ficar felizão comigo? Não rola, não funciona. Eu preciso entender que a rejeição é uma ferramenta de Deus. Os filhos maduros são aqueles que aprenderam a lidar com as rejeições. Porque criança vai fazer pirraça igual a Sofia. O que a Sofia fez? Mãe, o Pedro está falando que eu sou isso. Criança é assim. E quantas vezes nós nos comportamos como criança? Nós queremos nos defender. E nós nos esquecemos que a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Jesus Cristo, o justo.
aquele que defende a nossa causa. Cara, se tu tem um advogado, por que tu está brigando? Deixa o advogado tomar conta da situação. Deixa Jesus tomar a tua causa. Deixa Ele falar a teu respeito. O que importa é o que Ele pensa a nosso respeito. Nesse processo de ferramenta, veja Davi. Davi nem foi cogitado por seu pai Jessé na escolha para a unção de Israel. O profeta Samuel chega e fala para Jessé, o pai: Jessé, reúne os filhos, porque Deus me mandou neste lugar e eu vou ungir hoje um rei. Jessé reúne todos os filhos, mas Davi estava no campo e no campo Davi fica rejeitado. Agora nem vou lá também, não me chamaram. Né? Hein? Talvez se fosse a gente hoje, a gente faria isso. Ah, está me chamando agora? Porque não deu para ninguém? Também não vou. Né? É isso aí. Davi foi rejeitado até pelo pai, mas sempre se dispôs a cuidar e a defender as ovelhas do pai. Já Eliabe, quem que é Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Da galera lá, Eliabe foi aquele que quando o profeta entrou, ele olhou para ele e falou assim: esse tem porte de rei, porque ele era alto, porque ele era forte, ele tinha aparência, tá ligado? A aparência não diz muita coisa. A gente tem que tomar cuidado com a aparência. Não estou falando só a aparência essa aqui, né? Estou falando das nossas aparências, até mesmo de postura. Você está falhando aqui de lá para cá. Às vezes eu fico até tonta de ver os meninos, né? Você está naquele processo ali e tal. E aí? Isso quer dizer que você tem uma vida de santidade, santificação, intimidade com Deus? Não estou dizendo que não tem, mas também não estou dizendo que tem. Isso pode ser aparência. Né? Então a gente tem que entender esse processo. Então Eliabe, o irmão da aparência, Renatinha, mais maduro, hein? Ele era o mais maduro, o mais velho, né? Esse irmão, quando Davi decide enfrentar Golias, lembra? Aonde estavam os exércitos de Saul quando Davi decide enfrentar Golias? Aonde eles estavam? Os homens experimentados em guerra. Eles faziam o quê? Eles estavam parados, amedrontados, abatidos. Eles olhavam para Golias e eles pensavam: não há um que possa vencer esse gigante. E aí chega Davi. Davi chega e fala: cara, por que está todo mundo parado? Está todo mundo com medo desse incircunciso filisteu. Hoje o Pedro falou para a Sofia: você sabe o que é incircunciso? As provocações, né? Hoje foi demais, gente. Hoje foi demais lá em casa. Vocês não têm noção. Né? Esse incircunciso filisteu, vocês estão com medo dele? Ele está se levantando contra Deus e vocês estão tudo por aí se borrando. Desculpa, se borrando saiu, né? Mas então, quando Davi chega e ele faz essa declaração e ele decide enfrentar Golias, Eliabe se levanta, o da aparência, aquele que deveria ser ungido rei, aquele que deveria estar no lugar de Davi. Ele se levanta, ele recrimina Davi e ele revela o seu coração ciumento e rejeitado. E ele diz assim: por que descestes aqui? Bem conheço a tua presunção. A cargo de quem deixaste aquelas poucas ovelhas do nosso pai. Olha a provocação. Eliabe olha para Davi e ele tem essas palavras para com Davi. Conheço o teu coração, a tua presunção. Que presunção? Só faltou ele dizer assim: já está se achando rei? Só porque você já foi ungido? Já está se colocando nesse lugar? Só faltou ele dizer isso. O rejeitado, todo rejeitado que não aprende a lidar com a rejeição de seu coração e não percebe na rejeição o processo de Deus, ele se tornará um rejeitador em potencial. Entende? Por isso os nossos relacionamentos se tornam tão difíceis
quando nós deixamos a rejeição entrar. Porque nós nos tornamos rejeitadores em potencial. E a gente vai começar a rejeitar todo mundo que se aproxima da gente. Como se ninguém mais prestasse. Como se o próprio Deus não nos bastasse. Mas é interessante aqui, eu não tinha me atentado para isso. Estou me atentando agora. Porque quando ele fala, bem conheço a tua presunção, a cargo de quem deixaste aquelas poucas ovelhas. Pensa quantas vezes a gente ouve isso, gente. Você está servindo a Deus, quem vai cuidar da tua casa? Sabe quem cuida da minha casa? É o meu Senhor. Ele cuida. Tenho convicção de que Ele cuida. Nós precisamos crer nisso. Renovar a nossa mente naquilo que a palavra de Deus nos diz. Ele é o Deus que cuida de mim. Ele é o Deus que cuida dos meus filhos. Eu não sou negligente. Mas Ele, para mim, Ele é o primeiro. Ele é o meu Senhor. Então Davi vai, a gente sabe que ele enfrenta Golias, ele bota Golias no lugar dele. No chão. Porque esse é o lugar do cão. Porque o nosso lugar é estarmos com Ele. Em glória, em vitória, em renovo. Ele precisa ser o nosso Senhor. Quando Deus, então, Ele expressa uma afeição especial a alguém. Deus amava Davi, gente? Nossa, demais da conta. A Bíblia diz assim que Deus falando a respeito de Davi, Ele falou da seguinte forma: achei o filho de Jessé, Davi, o homem segundo o meu coração. Olha o amor de Deus por Davi. Entende? Então, quando Deus expressa uma afeição especial a alguém como Ele expressou a Davi, Ele molda essa pessoa cercando-o com doses extraordinárias de rejeição. Está muito rejeitado? Deixa eu te falar, você está sendo muito amado por Deus. Todas as vezes que nós somos extremamente rejeitados, é porque nós somos extremamente amados por Deus. Esse processo de rejeição na vida de Davi foi a vida inteira. A vida inteira Davi sofreu rejeições. Por isso é um processo. Considerando que Deus amava tanto Davi, é interessante notar quantas pessoas eram incomodadas com ele. José também foi assim. Cara, tu lembra da história de José? Deus queria colocar José como governador do Egito. Esse já era o sonho do coração de Deus. E para levar José a esse lugar, José desceu até, sei lá até onde, até debaixo da terra, porque até num poço ele foi enfiado. Traído pelos irmãos, não foi rejeitado José. Vendido como escravo pelos irmãos, contaram a mentirinha para o pai o deu como morto. Aí ele vai para o Egito. Você acha que ele apanhou? Cara, eu acho que ele apanhou demais da conta. Ele era escravo. Você acha que José foi felizão? Ele era filho de Jacó, ele era mimado pelo pai. Até a ficha cair, cara, eu acho que ele apanhou demais. Levou uma chibatada arrumada. Está entendendo? E aí ele foi para lá, ele caiu na casa de Potifar. Potifar? É, né? É. Caiu na casa de Potifar. Lá ele ganhou a confiança de Potifar. Quando ele acha que o negócio está melhorando, o que acontece? Mais uma vez puxam o tapete de José. Cara, se sou eu e você, a gente já tinha desistido. Se sou eu e você, a gente pensa assim, aqueles sonhos que Deus me deu lá no impacto, aquelas palavras que Deus falou a meu respeito, aquelas situações que um dia eu acreditei que se cumpririam na minha vida, isso só pode ser mentira, delírio da minha parte, porque parece que eu só ando para trás. Se sou eu e você no lugar de José, assim talvez que nós nos comportaríamos. Mas José se manteve firme diante da presença de Deus. Porque os humilhados serão exaltados. Entende? E na realidade, aquilo que vai nos levar aos lugares aonde Deus deseja nos levar é a minha e a sua permanência ou perseverança.
Hoje eu estava lendo um texto, um estudo, na verdade um estudo. Eu acho que do Luciano Subirá, eu acho, né? Em que ele diz assim, que perseverança não é a gente continuar fazendo as coisas para Deus, mas perseverança é nós continuarmos crendo naquilo que Deus nos disse. Porque a gente pode fazer sem crer, sem expectativa, isso não é fé. Isso é simplesmente a gente se deixar levar pela maré. Você não nasceu para ser levado pela maré. Você é um filho de Deus que precisa andar em fé. Crer nas promessas de Deus, renovar a sua mente naquilo que Deus comunica a nosso respeito. Amém? Então, com José foi assim, até José chegar, não vou falar de José hoje, né, ao segundo homem do Egito. Um passo importante, então, em direção à liberdade na alma, é quando nós conseguimos ver Deus como autor das rejeições da vida e não os homens com quem nós convivemos. Recebeu uma rejeição, meu irmão e minha irmã? Olha para Deus. Entenda que este é um processo de Deus com você. Deus quer tratar com você, não é com o outro não é problema meu e nem teu. O outro é problema de Deus. Deixa Deus tratar com você. A ofensa, ela é ilegal no reino de Deus. A ofensa é uma estratégia do diabo para nos fazer parar. Todas as vezes que eu e você nos sentirmos ofendidos, nós precisamos ir para a cruz. A ofensa é uma estratégia de Satanás para dizer para você que você não é importante. Para dizer para você que, olha, fica ofendidinho, chuta o pau da barraca. É isso que o diabo quer que você faça. Mas nós não somos daqueles que olham para trás. Nós somos daqueles que permanecem. Oséias 2,14 nos diz assim, eis que eu quem? O Senhor. Eu a atrairei e a levarei ao deserto para lhe falar ao coração. Cara, eu acho esse texto fantástico, lindo demais da conta. Quando nós somos conduzidos aos desertos, e o deserto te comunica o quê? A palavra deserto, quando eu falar deserto, o que te vem à mente? Hein? Fala aí, gente, deserto. Uma palavrinha. Sofrimento. Mais o quê? Eu só penso em areia. Seco. Tem água? Só tem areia, não tem tem sombra? Não tem árvore. Pode ter um oásis, mas depois que você já comeu areia para dedéu. Esses são os desertos. O deserto é um lugar seco. E a minha Bíblia, em Oséias, diz que ele, o Senhor, não é o diabo, não é o cão, não é o capeta, não é a minha sogra, não é o... Você está entendendo? Não é, gente, não é. É o Senhor. Gente, eu amo a minha sogra, tá? Estou falando da sogra porque, né, se a minha sogra me ouviu na internet, sogra, love you. Né? Vai que ela ouve. Né? Eis que eu atrairei e a levarei ao deserto para lhe falar ao coração. É o Senhor que te leva ao deserto para te falar ao coração. O deserto é uma oportunidade de nós sermos pegos no colo do papai. O deserto é uma oportunidade onde eu não consigo, com a força do meu braço, fazer a água jorrar. Mas quando ele fala, toca na rocha, da rocha a água vai sair. Quem é a rocha? Jesus é a nossa rocha, é dele que vem a nossa água, é dele que vem a nossa salvação. Você está entendendo? Esses momentos de deserto, eles vão dizer para mim e para você que nós não somos capazes, mas que por ele nós podemos. Ele pode por nós. Então o deserto é uma grande oportunidade. Olha para o teu deserto, dá um sorrisão para ele. I love you, deserto. Você vai me ensinar. Está entendendo? A Antonella já está aprendendo tudo. Tá vendo? As crianças aprendem mais rápido. Terceiro e último ponto. A fonte da cura.
Se a rejeição entrou, se alojou no teu coração lá, fez morada. Sentiu tristinho, deu vontade de chorar. Magoei. O que eu vou fazer com relação a isso? Como ser curado? Lucas 22, 28 diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus disse que a rejeição foi o que ele mais sofreu no seu ministério. A rejeição é uma provação, uma vergonha para a alma. Quando os fariseus acusavam e rejeitavam Jesus, o diabo queria simplesmente desacreditar Jesus como filho de Deus. Veja bem, a palavra do diabo para Jesus. Perceba a cura, o processo de cura. A voz do diabo: se és filho de Deus, Jesus no desertão, tá ligado? Jesus no deserto. O diabo para ele: se você é filho de Deus, o que ele está colocando em xeque? A filiação. Ah, Deus vai cuidar de você mesmo? Você está no deserto, será que Ele é teu pai de fato? Será que Ele vai suprir na tua vida? Será que Deus vai te ser fiel? É isso que o diabo está colocando em xeque. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. O diabo sempre vai dizer para você: ó, você está aí servindo a Deus, ó, e tua família, ó, e ó, tuas finanças, você está servindo a Deus, tuas finanças, ó. É isso que o diabo vai nos dizer. Você está servindo a Deus, você é filho de Deus, você está amando a Deus, Deus está cuidando de você. Ele quer colocar em xeque o amor de Deus por mim e por você. Ouça a voz de Deus para Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja Davi. A voz do diabo na pessoa de Eliabe, o irmão. Presunçoso, você não está cuidando da sua casa, com quem deixar essas ovelhas? Eu conheço teu coração mau. Veja a voz de Deus: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O diabo quer te levar ao engano de que Deus não te ama tanto assim. Quando você duvida do amor do Pai, você está se desviando da fé. Algo que nós temos de muito precioso é o amor do Pai por nós, sabe, Vi? Que Ele nos cuida, que Ele nos ama. Ainda que passemos por dias difíceis, por tribulações, o amor de Deus, Ele precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. O amor e o cuidado de Deus precisa ser uma realidade mantida na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Nós precisamos entender isso, discernir isso. Amor é poder. Cara, essa palavra me pegou. Amor é poder. Ele me ama. Independente dos meus dias difíceis, de situações difíceis, dos desertos que nós vivemos, Ele me ama. Amor é poder. Mas se você viver pela glória dos homens, meu irmão, você nunca vai conhecer o amor de Deus. Se você decidir levar a sua vida por aquilo que pensam e dizem a teu respeito, você nunca vai ter uma experiência arrebatadora com o amor de Deus. O que precisa pautar a minha e a sua vida, a minha e a sua história, é a realidade do amor e do cuidado de Deus por mim. Eu não abro mão dessa verdade. Hoje na escola dominical eu estava ministrando para os meninos lá, uma galerinha fire de manhã, né? E hoje de manhã eu me lembrei de algo, eu quero compartilhar com vocês também. Há 20 anos atrás, esse ano eu vou fazer 20 anos de casado. Há 20 anos atrás eu estava noiva do meu marido. Nós íamos casar. E o meu irmão de 29 anos de idade, muitos aqui já sabem, ele bate de carro, de frente com uma carreta, e ele morre na hora. Tinha 29 anos, uma vida inteira pela frente. Você está entendendo? E eu lembro que a notícia chegou, é um baque, né? Aquelas coisas que acontecem de última hora.
E eu lembro que uma das nossas maiores preocupações, principalmente da minha mãe, era a respeito de salvação. Porque meu irmão estava muito perdido, muito perdido. Ele fumava, ele bebia, saía com a mulherada. Pensa num caixão cheio de mulher em volta. Uma olhando para a outra de cara feia. Esse foi o quadro. Infelizmente. E foi com muita dor, foi com muito choro que nós enterramos meu irmão. E hoje de manhã eu estava lembrando disso e eu estava falando com a galera, sabe, que eu vivi dias, depois do falecimento dele, depois do enterro, eu vivi dias em que eu pensava... Eu lembro quando eu cheguei em casa, eu vi minha tia na janela, eu pensei, o que minha tia está fazendo na minha casa? E aí eu entrei, eu fiquei sabendo que ele tinha batido com o carro, eu sentei na cadeira da mesa da cozinha e eu disse assim, eu tenho certeza que meu irmão não morreu. Deus não ia permitir porque ele não estava preparado. Sabe? Essa foi a minha fala, e esse foi o meu pensamento primeiro. E quando chegou a notícia de que ele tinha ido, cara, a minha mente ficou louca. E eu pensei, Senhor, como assim? E os dias passaram, eu voltei a trabalhar, eu morava de um lado da cidade, trabalhava no outro, eu ia de ônibus. Eu lembro que eu sentava no ônibus, eu colocava a cabeça assim no vidro do ônibus, e eu não via nada por onde o ônibus estava passando, não tem? Era um turbilhão de pensamentos. Eu comecei a sonhar, pastor. Eu sonhava com meu irmão, cheio de cabelo, assim, tá entendendo? Ele não tinha muito cabelo, né? Ele estava tão diferente no sonho, e ele dizia para mim assim, Onésimo, eu vim te buscar porque aqui onde eu estou é muito melhor. Eu comecei a ser acometida por esses tipos de pensamentos. E eu comecei a pensar como Deus permitiu isso. Cara, eu estou servindo a Deus, eu estou amando a Deus. Como Deus permitiu isso? Foram dias difíceis e tenebrosos para mim, muito difíceis. Foram dias de eu, quem sabe, titubear na minha fé e pensar, será que vale a pena servir a Deus? Aquela rejeição que bate na porta do coração, Deus não me ama tanto assim. Não sei se você já sentiu isso, se você já viveu uma situação parecida. Mas eu pensei muito a respeito disso. Até um dia que a ficha caiu. A ficha caiu, eu fui para o altar de Deus. Deus nos deu muitas palavras, falou muito conosco, comigo, com minha mãe, meu pai, meu irmão. Mas foi muito difícil, foi muito doloroso. Agora fazem 20 anos. Eu quero que você entenda, Igreja do Senhor, que 20 anos depois, se você me perguntar assim, Érica, você tem certeza que tu vai encontrar teu irmão na glória? Eu não sei. Eu não tenho certeza, eu não tenho convicção. Mas eu tenho uma convicção de que Jesus, Ele é o meu Senhor. O amor dele por mim é irretocável, irrevogável. E eu só posso responder a tão grande amor com um grande amor e uma grande entrega. Eu quero dizer para você que eu não tenho uma outra vida que não seja me derramar aos pés do meu Senhor. Eu sei que Ele é perfeito. Eu tenho convicção no meu coração de que tudo que Ele faz é perfeito. De que todas as pessoas têm as suas oportunidades. E que nós precisamos agarrar as oportunidades que Deus nos dá. Sermos fiéis a Ele, amarmos a Ele de todo o nosso coração. Eu não me arrependo de servir ao meu Senhor. Eu nunca me arrependi, não me arrependo de colocá-lo como primeiro lugar na minha vida. Porque eu descobri que amor é poder. Jesus me decepcionou? Nunca. Ele nunca me decepcionou. Jesus nunca vai te decepcionar. Ele vai te levar ao deserto para tratar o seu coração, assim como eu já tive e tenho os meus desertos até hoje. Ele vai nos conduzir a estes lugares, simplesmente para nos afirmarmos um amor irretocável, imutável. Um amor que venceu a morte, por amor a mim e a você. Um amor que se entregou. Esse é o amor de Deus por mim, esse é o amor de Deus por você.
Meu irmão, não deixa a rejeição entrar. Não deixa a ferroada entrar. Não deixa as dores e os teus desertos te afastarem, sabe? De um lugar que Jesus comprou para você. Com sangue. Na cruz do Calvário, se entregando por nós. Isso Ele fez por mim, isso Ele fez por você. Não deixe o diabo te roubar isso. Permaneça diante do Senhor. Eu falei da voz de Deus. A voz de Deus para Davi, a voz de Deus para Jesus. A voz de Deus para mim, Érica. Sabe? Quando Ele dizia, né, Miqueias? Ele não cuidou dos nossos, né? Vale a pena servir ao Senhor. Essa é a voz do diabo. Mas a voz de Deus é poderosa para nos tirar desses lugares de angústia, de dor, de rejeição. A voz de Deus é poderosa para nos fazer ficar de pé. Para fazer todas as coisas novas e colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Todd White, um dos maiores evangelistas atuais de hoje, aquele cabeludão, rasta. Ele disse assim um dia: o único condenado eternamente é o diabo. Você não é condenado. Eu não sou condenado. Jesus precisa ser a minha e a sua única fonte de aceitação. Enquanto procurarmos no ser humano a nossa aprovação, nós estaremos enlaçados em estações de frustração e decepção. Se você não abandonar você, você nunca vai viver de verdade. Eu quero convidar o pastor a subir. Nós vamos ceiar, né? O pastor vai ministrar a ceia. Mas eu quero fechar com você essa verdade para que você venha ceiar nessa perspectiva, nesse entendimento, debaixo do poder desta verdade. Amor é poder. Jesus ama você, Ele deu a vida por você. Nada pode nos tirar desse lugar, a não ser quando eu e você decidimos acreditar nas mentiras do diabo e não vivermos uma vida plena que Ele tem para nós. Amém? Amém, gente? Rejeição não é para nós. A ofensa, chuta ela. Chuta aquele laço. Você está entendendo? Viva por fé. Devolva a ofensa com amor. Palavras de Jesus. Ame os seus inimigos. Ame aqueles que te aborrecem. Vamos viver o evangelho de verdade. Amém?